Paulo, quando escreve aos Efésios, no final da sua carta, ele usa uma metáfora que acabou se tornando uma metáfora das mais conhecidas no Novo Testamento, que é a metáfora da armadura de Deus. Ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, e imagina na sua mente, certamente, uma armadura de um soldado romano. A gente vê nos filmes, e às vezes a gente não entende muito bem o que Paulo tinha em mente, porque às vezes o filme que a gente assiste é de um cavaleiro medieval, com um grande elmo na cabeça, com uma armadura de aço ou de ferro, ou de alguma liga ferrosa, que lhe impedia muitas vezes o movimento, uma coisa pesada, uma coisa difícil até mesmo de carregar. Mas a armadura do soldado romano tinha umas características que eram muito interessantes. Ao tempo que ela era, ao mesmo tempo, assim, forte, quase que inexpugnável, ela permitia uma agilidade e uma capacidade de locomoção no campo de batalha, que fazia com que, ao invés de ser uma coisa que atrapalhava, na verdade, permitia que ele combatesse muito bem. Paulo fala naquela ocasião de que eles deviam ter a verdade como algo que cingia, que tomava todo o corpo. Ele diz: cingindo-vos com a verdade, sobre essa verdade revesti-vos de uma couraça, que ele chamava de couraça de justiça. Ele falava de que aquela armadura era necessária, os pés na preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, o escudo da fé, porque a nossa luta, dizia Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo final, 6, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, uma expressão para designar as coisas humanas, não é com estruturas humanas, pessoas humanas que nós lutamos, dizia Paulo, e sim contra principados e potestades, contra poderes, contra dominadores, que ele chama que estão presentes no mundo tenebroso. E para que fique claro do que ele estava falando, de uma guerra espiritual, ele diz que essas forças espirituais do mal estão nas regiões celestes, naquelas regiões que não estão aqui, na horizontalidade das situações em que nós temos tangibilidade, que nós agimos como corpos, como pessoas materiais em situações físicas. Paulo claramente está falando de luta espiritual. Ele pede nessa mesma oração que Deus lhe conceda, ao rogar a oração aos irmãos de Éfeso, a capacidade de, abrindo a sua boca com intrepidez, como embaixador de Cristo que ele era, ele pudesse ter discernimento espiritual para compreender qual era a luta em cada batalha. Ele falou lá no final da sua carta, escrevendo a Timóteo, que havia um bom combate, que ele havia combatido, que era a guerra para libertar pessoas do império das trevas, como foi usado, e transportá-las para o reino do Filho do seu amor por meio da pregação do Evangelho. Mas nessa grande guerra espiritual havia batalhas espirituais que Paulo precisava ter o discernimento específico, porque algumas vezes eram batalhas em campo aberto, como acontece nas batalhas normais, às vezes eram pequenas escaramuças, tipo de guerrilha, em que você se esconde para atacar o inimigo a sorrateiro. Enfim, Paulo dizia: eu preciso compreender espiritualmente que esta luta existe, que ela é espiritual, que ela faz parte de um grande combate e que existem situações específicas que eu preciso saber como melhor combater, e para isso eu preciso de discernimento espiritual. Nesse segundo episódio da terceira temporada da série Edificarei a Minha Igreja, quando nós já vimos Paulo e Barnabé partindo de Antioquia, domingo próximo passado, nós vamos ver como, indo aos confins da terra, eles enfrentam uma dessas batalhas logo na primeira parada, na ilha de Chipre. Chipre era a cidade natal de Barnabé. E não por coincidência, quando eles
começam aquela primeira viagem missionária, eles passam primeiramente pela terra conhecida de Barnabé. Com eles havia João Marcos, que não havia sido autorizado pela igreja e enviado pela igreja, como nós vimos que Saulo e Barnabé foram, mas que era um auxiliar importante, porque também era daquela região e conhecia muito bem aquela região. Nesse terceiro episódio, no segundo episódio, melhor dizendo, dessa terceira temporada, nós vamos então entender como, indo até os confins da terra, é preciso discernir as batalhas do dia a dia. Talvez você esteja em algum momento de grande batalha na sua vida, e essa mensagem pode lhe servir para discernir o que é que está em jogo. Porque às vezes, no calor da batalha, quando você vê inimigos por todos os lados, e existe aquela angústia de vencer, você luta com as armas erradas, atinge os inimigos errados e, consequentemente, acaba ferido. Derrotado jamais, porque nós somos mais do que vencedores, mas ferido e, portanto, incapaz de continuar batalhando. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos capítulo 13, tanto você que está aqui, como também você que nos acompanha à distância, e vamos juntos ler, a partir de determinado ponto que nós deixamos da última vez que estivemos juntos, Atos capítulo 13, a partir do verso de número 4, que foi lido no domingo passado, e que vocês se recordam que eu li para que pudesse servir de elo para ligar do sermão de domingo passado, o primeiro episódio com esse segundo episódio. Atos capítulo 13, a partir do verso 4, nós vamos ler até o verso 12, tentando discernir como ir até os confins da terra, combater o bom combate e discernir espiritualmente cada batalha. Diz assim a palavra de Deus: enviados, pois, referindo-se a Paulo e Barnabé, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que era o porto, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, que era o porto de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos, ou João, como está aqui, nós sabemos que era João Marcos, como auxiliar. E havendo atravessado toda a ilha de Chipre até a cidade de Pafos, encontraram ali certo judeu, que apesar de ser judeu, era mágico, um falso profeta, Lucas assim o chama, de nome Bar Jesus, que significa filho de Jesus ou filho de Josué, o qual estava com o mandatário daquele lugar, o procônsul Sérgio Quintus Paulus, que era o nome dele em latim, que era, segundo Lucas, um homem inteligente. Este Sérgio Paulo, o procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, esse judeu falso profeta e mágico, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, Elimas, também conhecido como Bar Jesus. E o que ele objetivava era procurar afastar da fé aquele procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e uma escuridão de vista, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra e nos dê discernimento para compreender qual é a mensagem de Deus para nós nessa tarde. Vamos orar juntos por isso? Curva a sua cabeça por um instante, peça a Deus que fale com você, que ministre ao seu coração, que essa não seja apenas uma mensagem, um comentário sobre a Bíblia, mas o próprio Deus falando
conosco. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque sabemos que a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, fala por si só e é suficiente para ministrar ao nosso coração. Nesta hora, porém, que vamos expor o texto da Tua palavra, contamos com a iluminação deste mesmo Espírito que a inspirou, para que possa abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, não apenas no que ela está escrita, mas na mensagem que por intermédio dela o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Tira do nosso coração toda dificuldade de compreensão, toda distração de mente, cativa o nosso pensamento àquilo que estará sendo ministrado e pelo Teu Espírito aplica a Tua palavra com poder e graça a cada um de nós. Eu me coloco diante de Ti como Teu servo, pequeno diante de Ti, mas disponível nas Tuas mãos. Usa-me em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você consegue compreender que aqui há uma relação muito parecida com aquela que no capítulo 8 de Atos, Filipe, aquele evangelista que era diácono, enfrentou no território da Samaria. Tentando lembrar você do que estava acontecendo, Deus havia enviado Filipe, que era diácono, mas que naquele momento de dispersão chegou às regiões da Samaria para evangelizar aquele lugar. Os samaritanos, como você sabe, eles eram judeus meio misturados com alguns outros povos, desde o tempo do exílio babilônico, e eram tidos como pessoas que não eram completamente judaicas, ou completamente judias, significando que eles faltava alguma coisa, ou que eles acrescentavam. Uma delas era o fato de que eles queriam um lugar separado de adoração, que era entre o Monte Ebal e Gerizim. Você lembra disso por causa de João capítulo 4. Tanto é que naquela ocasião Jesus é surpreendido pelos seus discípulos que estranham que ele estava falando com uma mulher samaritana, e ela mesma diz: como sendo tu homem judeu, falas comigo que sou mulher samaritana. Naquela ocasião, em Atos capítulo 8, o Elimas daquela ocasião era um homem chamado Simão, que também tinha conhecimento das coisas do judaísmo, mas que estava dedicado às coisas do esoterismo, daquela espiritualidade sombria, aquela espiritualidade cheia de segredos para os iniciados, daquelas religiões de mistério que eram muito comuns no primeiro século e que hoje têm versões diferentes no século atual. Naquela ocasião, enquanto Filipe pregava, aquele homem também pregava e fazia milagres e prodígios, e era tido pelos samaritanos como grande poder, como aquele que tinha poderes. Ele não era um ilusionista como aqueles mágicos de espetáculos, ele era de fato alguém que consultava poderes ocultos, que nós hoje sabemos que obviamente são do mal, e que no poder desse mal fazia coisas aparentemente boas, mas que na verdade eram verdadeiros atrativos para que as pessoas se desviassem do caminho do Senhor. Aqui nós encontramos um outro homem semelhante a este, o que nos leva logo à conclusão que é possível sim, como judeus que ambos eram, particularmente esse de maneira muito clara, ficarem ali na fronteira entre a verdade que se conhece e as experiências espirituais que muitas vezes destoam dessa verdade. É possível até mesmo nos dias de hoje, você ter alguém que está no nosso convívio, que se diz crente em Cristo, mas que ora está com o Senhor, ora, ou pelo menos assim o faz e assim o expressa, ora, na verdade, consulta e se relaciona com outras coisas que não são muito bíblicas. Eu me lembro, por exemplo, na minha adolescência, na minha igreja de origem, que havia um senhor muito estranho, que ele estava sempre presente nos cultos de oração, nos cultos de doutrina da igreja de onde eu vim, em Campina Grande, mas ele tinha uma posição esquisita, ele fazia umas orações esquisitas, ele tinha umas convicções esquisitas. Isso ficou muito claro quando, num dia do culto de oração, o saudoso pastor Ismael Feijó de Melo, o pastor da minha infância, da minha adolescência, melhor dizendo, ele pediu que os irmãos se levantassem e dissessem alguns motivos de oração, e ele então levantou com a maior calma e tranquilidade, como se estivesse pedindo a coisa mais natural do mundo, e disse assim: eu gostaria de pedir que nós orássemos pelo diabo. Aquilo foi chocante porque as pessoas não conseguiam imaginar como alguém que estava na igreja desde sempre poderia fazer uma oração para que o diabo se convertesse. Era essa a intenção dele, e pedisse isso publicamente.
Mas é porque ele tinha umas misturadas na cabeça dele, mas até então, ou aparentemente, não fazia mal a ninguém. Aqui não era o caso. Esse homem possivelmente era empregado por Sérgio Quintus Paulus, que era um procônsul. O procônsul é aquela autoridade máxima do Império Romano que atende diretamente ao Senado da República, no caso ao Senado Romano. Ele é um procônsul, ele é um embaixador do Império naquela região onde normalmente possui importância estratégica, econômica ou política. Ele não era apenas um procurador, mas era alguém que realmente falava em nome do imperador, fosse ele quem fosse. Esse homem, diz o texto, era um homem inteligente, diz aqui o texto da Sagrada Escritura, que se interessou por aquele evangelho que Paulo começou, junto com Barnabé, a pregar, veja no verso 5, primeiramente nas sinagogas judaicas, mas que depois acabou sendo conhecido em toda aquela região. Sérgio Paulo, então, o convida, e junto com ele, ali possivelmente no palácio do consulado do Império em Chipre, enquanto Paulo pregava o evangelho, por aquilo que Paulo depois diz a ele, nós deduzimos que ele tentava perverter a mensagem de Paulo. E talvez aí esteja a sutileza. Ele não afrontava o evangelho diretamente, ele não dizia que o evangelho era errado, ele simplesmente dava aquela distorçãozinha básica que poderia, como num ângulo, no início, uma pequena diferença, lá na frente fazer uma grande distância. O poder daquele homem, da sua astúcia, como Paulo coloca, usando a palavra malícia, cheio de todo engano, era o poder de fazer parecer aquele procônsul que aquilo que Paulo e Barnabé estavam trazendo agora para eles era apenas uma outra versão das mesmas verdades e ensinos que ele já ensinava, empregado que era pelo procônsul. Aquela capacidade de perverter sutilmente, que vai fazer uma grande diferença. Segundo o texto, quando Paulo percebe que, cheio do Espírito Santo, como ele estava, que aquele homem estava fazendo isso, diz o texto, que Paulo fixa os seus olhos no próprio Elimas e fala ao Elimas que estava ali, dizendo o seguinte: tu és um filho do diabo, verso de número 10, estás cheio de todo engano e de toda malícia, és inimigo de toda justiça ou de todo caminho reto, não cessarás de perverter, veja aí a expressão, os retos caminhos do Senhor que eu vim aqui pregar para esse homem. Paulo coloca isso como uma interrogação. É possível que, ao colocar como interrogação, ele estaria dando a Elimas, que era judeu e conhecia a verdade, a possibilidade de, em poucos segundos, perceber o seu erro, eventualmente arrepender-se, abandonar o seu caminho, assim como Filipe fez com Simão em Atos capítulo 8, e eventualmente se converter. Mas o texto mostra, logo no versículo 11, que aquela oportunidade não foi aproveitada por Elimas, porque imediatamente Paulo diz assim: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ele faz então aquilo que nós conhecemos na Bíblia como oração imprecatória, que não é muito comum, e não necessariamente está sendo autorizado que nós a façamos de toda hora e todo tempo, mas que em alguns momentos, conduzido pelo Espírito Santo, veja, Paulo estava cheio do Espírito Santo, alguns homens de Deus, profetas e apóstolos fizeram, e é praticamente uma ordem em nome do Senhor para que ele seja punido daquela perversão que ele está fazendo. Diz o texto: eis aí está, verso 11, sobre ti a mão do Senhor, não a minha, mas a mão do Senhor, e tu ficarás cego, não vendo o sol. E aí é onde existe a possibilidade de um eventual arrependimento, por algum tempo. Algo semelhante ao que nós fazemos no Código de Disciplina quando suspendemos alguém por tempo indeterminado até que dê prova do seu arrependimento. Por algum tempo tu ficarás cego. A ideia era que, uma vez recebendo essa disciplina,
cessado esse tempo dentro da providência de Deus, aquele homem viesse a chegar à consciência de que os seus caminhos eram pervertidos e voltasse para o Evangelho. Mas havia uma outra função. É porque enquanto ele estivesse cego, com a limitação da cegueira, veja, no mesmo instante ele caiu sobre ele uma névoa e escuridão sobre os olhos, e ele andava à roda procurando quem o guiasse pela mão. Enquanto ele estivesse preocupado com a sua própria saúde, ele não estaria atrapalhando ou tentando atrapalhar a obra que Deus estava fazendo no coração do Sérgio Paulo, do procônsul. Porque imediatamente o texto na narrativa de Lucas diz que, uma vez tendo resolvido esse problema, veja no verso 12, então o procônsul, vendo o que sucedera com aquele homem, que até então era empregado dele, assalariado dele, para fazer adivinhações, algumas coisas que ele eventualmente achava que eram importantes para o seu governo, vendo que o poder de Deus, por meio do apóstolo Paulo, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, era superior àquele homem, o que é que diz o texto que ele faz? Ele crê maravilhado com a doutrina do Senhor. Perceba que naquele momento em que Paulo está evangelizando o procônsul, como nós poderíamos dizer, ele está com o olho no gato e o outro no queijo. Ele está olhando e pensando assim: eu tenho aqui um foco. Esse homem é importante para abrir as portas de toda a ilha de Chipre. Ele é a autoridade maior. Se ele eventualmente for tocado pelo Evangelho e abrir as portas, a ilha vai toda tender a ouvir o Evangelho com um coração mais aberto. Esse era um foco. Mas ao mesmo tempo que ele estava com o foco na tarefa, naquilo que precisava, no que era importante, naquilo para o qual Deus havia enviado a ele, Barnabé, e a João, Marcos, por outro lado, ele percebia, eu posso até usar pelo canto do olho, que alguém estava ali tentando atrapalhar o ministério da pregação do Evangelho. E é nessa necessidade de ter um discernimento duplo que fica claro que esse homem cheio do Espírito Santo discerniu qual era a batalha. E a batalha era dupla. Por um lado, ser claro o suficiente na doutrina do Senhor e na pregação do Evangelho para que aquele homem compreendesse e, compreendendo, pudesse crer, e ao mesmo tempo anular espiritualmente a influência daquele outro que tentava atrapalhar a compreensão do procônsul Sérgio Paulo. Frequentemente, irmãos, a nossa batalha não é uma batalha de frente única. Os estrategistas de guerra dizem que é muito desafiador para qualquer general, para qualquer combatente, abrir vários flancos de batalha. Combater de um lado, colocar a energia, o foco, a atenção, os recursos em um lado, e de repente combater do outro lado. Em algum momento vai faltar a capacidade de ir em duas frentes de batalha, em várias frentes de batalha, abrir vários flancos de batalha. Mas não é necessariamente nós que às vezes decidimos que podemos focar numa única direção. Às vezes as circunstâncias e principalmente as artimanhas do inimigo nos fazem abrir vários flancos, ou abrem para nós vários flancos, para que possamos nos distrair do foco principal. É muito comum na Bíblia você encontrar o inimigo tentando utilizar doenças, problemas familiares, lutas financeiras, econômicas, perseguição de quem menos a gente espera, lutas as mais variadas, para nos fazer perder o foco daquilo que o Senhor quer fazer em nós e por nosso intermédio. É muito comum que às vezes a gente se distraia com os pequenos conflitos ali e esqueça espiritualmente contra quem nós estamos batalhando, no que é que nós estamos envolvidos. Que na vida cristã nós não fomos convidados para descer para o parquinho, não estamos no playground espiritual. A Bíblia diz que nós enfrentamos potestades e principados, dominadores de um mundo tenebroso, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue.
Perceba que Paulo tem um discernimento de entender que o foco era Sérgio Paulo, enquanto ele combatia espiritualmente Elimas. E fazia isso com a dose proporcional de energia e de atenção que era necessário. Muitas vezes nós precisamos ter essa capacidade de discernir qual é o foco e as batalhas acessórias, paralelas, o que é secundário, para que possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos. Paulo combateu Elimas, mas não perdeu o foco em Sérgio Paulo. Paulo manteve o foco em Sérgio Paulo para evangelizá-lo, mas ao mesmo tempo não menosprezou e não desconsiderou que havia alguém ali com a capacidade espiritual maligna, oposta a ele, de perverter o que ele estava falando. Um pouco mais na frente, no capítulo 16 de Atos, uma das 3 figuras que Paulo alcança na cidade de Filipos é uma jovem adivinhadora. Você já deve ter ouvido a história, ou lido a história. E lá o que acontece basicamente é que enquanto Paulo e Silas estão pregando naquela cidade de Filipos, na Macedônia, na Grécia agora, ele começa a perceber que aquela jovem adivinhadora que dava grande lucro àqueles que a tinham como escrava, pervertia aquilo que ele falava. Paulo falava sempre de Jesus e a ressurreição, como o caminho de Deus, ou o caminho para Deus. Quando você lê no Novo Testamento grego, você percebe que ela começa a correr atrás deles, e enquanto eles estão pregando, ela grita: esses são os homens que caminham, ou esses são os homens que proclamam o caminho, um caminho e uma ressurreição, ou um caminho e uma ressurreição, um caminho, uma ressurreição. Parecia que ela estava ratificando o que Paulo e Silas estavam pregando, mas a sutileza, como dizem os antigos, o diabo mora nos detalhes, faria uma grande diferença para um povo acostumado a politeísmo, que achavam que Paulo podia sim pregar o evangelho, porque afinal de contas era mais um Deus que ele estava apresentando, que aquela ressurreição era mais uma deusa e portanto, ok, mais um, quanto mais melhor. Mas Paulo não pregava um caminho, nem uma ressurreição. Paulo pregava o caminho, a verdade e a vida, e isso faz uma diferença. Aqui, provavelmente, mesmo que Lucas não dê detalhes, era algo semelhante ao que Elimas fazia. É preciso discernir, irmãos, sem se tornar alguém tão chato e tão cri-cri e correr nos detalhes sempre, que algumas vezes, por exemplo, quando as pessoas falam assim, não, eu acredito em Deus, e você às vezes na sua fala, na sua maneira de falar da sua relação com Deus, você não deixa muito claro, por exemplo, que o Deus em quem você crê se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o nome dele é Jesus Cristo. É possível que as pessoas concordem até com você, porque você está usando talvez o termo mais genérico de alguma pessoa que é crédula. Acreditar em Deus, a Bíblia diz, o escritor Tiago, que até o demônio acredita e treme. Esse tipo de discernimento que está nos detalhes das palavras que são ditas, nos detalhes das atitudes que são tomadas, deste mundo espiritual, que você não precisa ser místico e encontrar demônio em cada canto da sua casa, mas que você precisa ter consciência de que eles estão sim operando contra você e contra toda a expansão do reino de Deus, que você precisa ter, mas sem perder o foco. Veja que Paulo, imediatamente depois de repreender aquele homem, ele completa a sua obra a ponto de dizer o texto que aquele homem creu, maravilhado, não do milagre que ele viu. Diz o texto que ele ficou maravilhado da doutrina do Senhor, porque Paulo não deixou de pregar o evangelho, porque o maior antídoto contra o erro é a verdade. A maior maneira, ou a melhor maneira de libertar alguém do erro é pregar a verdade. A melhor maneira de libertar alguém do poder das trevas é apresentar aquele que é todo-poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. A melhor maneira de expulsar demônios é pregar o evangelho para aquele que está cativo do demônio. Quando preciso for, repreender o demônio, mas não perder tempo com o demônio e deixar a pessoa
que precisa ouvir o Evangelho sem ouvir o Evangelho. Paulo faz isso de uma forma tal que no caminho para os confins da terra ele consegue discernir a batalha espiritual no qual ele estava. Mas eis aqui o segredo, que talvez você está agora se perguntando: pastor, e como é que eu sei? Pastor, como é que eu sei? Pastor, como é que na hora eu vou saber? Pastor, como é que na hora eu não vou ser enrolado, tapeado pelo inimigo, que lança aqui uma distração para eu aparentemente olhar com foco na desatenção aqui, na atenção daquela coisa, e perder por desatenção o foco? Como é que eu discerno isso? O discernimento está nessa expressão aqui, irmãos, muito clara, que logo no início do texto é dito que Paulo estava quando chegou àquele lugar. Veja o que é que diz o texto: que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Veja aí no verso 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, e a partir daí ele vai ser só chamado por Paulo, é a partir daí que ele começa a ser chamado por Paulo, o pequeno, o humilde, é o significado da palavra Paulo em latim. Esse chamado Paulo estava cheio do Espírito Santo. Discernimento espiritual é possível exclusivamente por corações cheios do Espírito Santo. Não é uma habilidade natural, não é uma perspicácia natural, não são insights psicológicos, não é conhecimento sobre a natureza humana, embora isso tudo possa ser muito útil em algum outro momento, mas há um momento em que nada disso ajuda, nada disso resolve, porque a batalha que está se batalhando não é vista, não é percebida pelos sentidos. Consequentemente, nenhuma coisa que seja natural, de talento humano, pode ajudar. É algo que você possa ter aquela convicção espiritual, por estar cheio do Espírito Santo, de que a maneira de agir é esta e não aquela. Qual é o segredo então? Está cheio do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos recomenda como está cheio do Espírito Santo, e eu peço a você que então vá comigo novamente para o texto de Efésios, naquela mesma ocasião em que você vê Paulo falando sobre a armadura de Deus. Lembre de Efésios capítulo 5, no capítulo anterior, a partir do verso de número 18, onde Paulo diz qual é a maneira de estar cheio do Espírito Santo. Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula química, mas é a maneira como Paulo diz que Deus toma conta da gente, porque estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é Deus tomar conta da gente, é Deus controlar a gente, é Deus dominar a gente, dominar pensamentos, palavras, atitudes, decisões. É quando não caminhamos na carne, e muita gente pensa que caminhar na carne é caminhar pecando, também, mas não apenas. Caminhar na carne muitas vezes é caminhar sem discernimento espiritual, pelos seus dons e talentos naturais, fazendo as coisas que suas capacidades humanas, financeiras, quaisquer que forem, podem lhe ajudar a tomar conta de sua própria vida. Andar cheio do Espírito Santo é quando você abre mão de tudo isso e deixa que o Espírito Santo substitua o controle. É como entregar a direção do carro, o manche do avião. É como dizer: eis-me aqui, Senhor, agora quem domina és tu. E Paulo diz isso de maneira muito clara, no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho. E essa expressão não é uma proibição a tomar vinho, certamente é uma proibição a embriagar-se com vinho, mas é porque ele quer comparar o vinho e a capacidade que uma bebida alcoólica tem de dominar nossas emoções, quando exageradamente usamos essa bebida alcoólica, às vezes até transformando o temperamento de alguém, mudando características da personalidade dele, fazendo com que essa pessoa seja diferente do que naturalmente ela é, e aí ele compara essa embriaguez com o vinho,
com um controle espiritual. E ele diz então: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, separação, desintegração, desastre. Como diz o texto, o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, mas enchei-vos do Espírito Santo. É curioso que aqui, como está escrito, não dá todo o poder da expressão original, quando diz assim: sede continuamente cheios do Espírito Santo, o que é, na verdade, uma coisa meio contraditória. Como é que eu sou algo que eu não controlo? Como é que eu tomo a iniciativa de algo que eu não faço? Como é que eu sou algo que eu estou passivo na ação daquilo? Como é que eu sou continuamente cheio por alguém, se não sou eu que me encho, é alguém que me enche? Ele diz logo depois, por intermédio de gerúndios que estão em português, particípios em grego, quando ele coloca assim: primeiro, falando entre vós com salmos; segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais; terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo; e quarto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que se enche do Espírito Santo. Você percebe que isso aqui é uma vida espiritual? Uma vida que louva, que se sujeita uns aos outros, porque somos corpo e o Espírito Santo tem prazer em nos encher como corpo de Cristo. Uma vida que, ao mesmo tempo que é uma vida natural, porque isso é feito no dia a dia, mas também é uma vida espiritual no sentido de que ela vê a vida com ações de graças. Não é uma pessoa pessimista, tomada pela murmuração, mas consegue ver a graça de Deus e por isso agradece, porque só agradece quem vê a graça de Deus. E a melhor maneira de você agradecer é você focar não no motivo para agradecer, mas na graça de Deus, que por intermédio daquele motivo lhe dá motivos para agradecer. Se você focar na graça, você agradece. E aí você louva e você entoa. Não é que você vai ficar cantando o tempo todo, mas a sua vida é um cântico de louvor a Deus, umas ações de graças continuamente. E essa continuidade de uma vida em comunhão, de sujeição, de humildade uns aos outros, porque ninguém se sujeita se não for humilde. Se achar maior do que os outros, você quer mandar nos outros e não sujeitar-se aos outros. Tudo isso proporciona, como se você estivesse fazendo um canteiro para plantar sementes, as condições, a terra está revolvida, está adubada, está areada, portanto, existem condições próprias. Cabe a você, meu irmão, tomar as atitudes para dar ao Espírito Santo as condições próprias para ele encher. Por isso ele diz sede. O sede é dê ao Espírito Santo as condições próprias para ele encher. Quem vai encher é ele. Mas cabe a você dar ao Espírito Santo as condições para que ele encha. E aqui está o texto. Paulo escreveu isso lá no final do ministério dele, porque lá no começo do ministério dele, ele vivenciou isso. Você consegue compreender que ele está escrevendo aos Efésios, no finalzinho da história dele, uma experiência que é dele, e experiência dele que já começa aqui, diante de Sérgio Paulo e diante daquele mágico Elimas. Isso que permitia Paulo, lá em Atos capítulo 13, ter essa atitude de lidar com o primeiro grande conflito. Veja, o cara está começando a viagem missionária, a primeira. Eles escolhem começar por aquilo que eles conheciam, a terra de Barnabé, com o povo que eles conheciam, os judeus, por isso eles vão para a sinagoga, uma prática que ele repete várias vezes. Mas aí do nada, sem que ele queira, sem que ele tenha proposto, ele não escolheu bater boca com Elimas, confrontar Elimas, mas Elimas estava ali, e porque Elimas estava ali, Paulo não se acanha de confrontá-lo, mas de confrontá-lo, e abrir esse flanco de batalha, enquanto está evangelizando o procônsul, mas com discernimento espiritual. E ele faz isso de maneira perfeita, a ponto de anular a influência espiritual maligna daquele homem e levar aquele outro
a crer no Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha discernimento espiritual, sendo cheio do Espírito Santo. Ah, queridos, hoje você precisou disso. Amanhã você vai precisar disso. Cada dia da sua vida você vai precisar disso. Comece logo a buscar a Deus para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo continuamente e a cada dia. Porque a cada dia o inimigo se levanta contra os servos de Deus com pequenas batalhas ou grandes combates para nos desviar do caminho do Senhor e desviar outros também do caminho do Senhor. É preciso, portanto, discernimento que vem de uma vida cheia do Espírito Santo. Não é uma coisa mística, sabe, irmãos? Como alguns apresentam. Não é uma experiência mística, como alguns apresentam. Não é uma experiência única, uma primeira bênção ou uma segunda bênção, e a partir dali, não. É um contínuo enchimento do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo não é alguém que vive cheio e vazio, cheio e vazio, cheio e vazio, como se fosse uma montanha-russa espiritual, embora a vida não seja retinha, porque nós enfrentamos as lutas do dia a dia. Mas alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é constante, coerente, continuamente naquela direção de deixar cada vez mais Deus dominar sobre a sua vida. E isso a gente conhece ao longo do tempo da vida de alguém. O que eu desejo é que esteja você, onde você estiver na sua jornada, você consiga compreender que isso é absolutamente indispensável. Porque se tem uma coisa certa, é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude a ter o mesmo discernimento que o apóstolo Paulo teve, e possamos, cheios do Espírito Santo, agir com esse discernimento para vencer as nossas pequenas batalhas diárias. Amém? Você lembra das suas, enquanto eu estava falando, lembrou de alguma? Lembrou de algumas? Se você contar para alguém, talvez a pessoa vai dizer besteira, mas você sabe que não é algo natural, que não é possível que seja algo natural. Você sente dentro de você e você vê espiritualmente que está enfrentando a oposição, que há elimas ao seu redor, ou às vezes até não há, mas no mundo espiritual há oposição a você. Eu gostaria de orar com você e por você nesse momento, para que possamos pedir a Deus que Deus lhe encha do Espírito Santo e lhe dê o discernimento para batalhar as suas lutas, que são suas lutas. Algumas são comuns a mim e a todos, mas algumas só são suas. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos por um instante e vamos pedir esse discernimento ao nosso Deus, para que Ele nos ajude. Peça aí a Deus por você, coloque diante do Senhor a sua luta espiritual. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra nos instrui e fala conosco pelo Teu Espírito. O que seria de nós, ó Pai, se vivêssemos neste mundo hostil, com um inimigo que nos espreita como leão, rugindo e procurando quem possa tragar, sem o Teu Espírito em nós e a Tua palavra para nos guiar? O que seria de nós, ó Pai, estarmos no campo de batalha completamente vulneráveis, sem compreender de onde vem o ataque, que ataque é esse e como combatê-lo de volta? Mas graças a Ti, porque temos a Tua palavra e o Teu Espírito para nos guiar a toda a verdade. É ela, ó Deus, a espada do Espírito, e a nossa confiança nesta defesa do Senhor é o nosso escudo da fé. Portanto, nós Te pedimos que continuamente o Senhor nos ajude a relembrar que ao sair para o campo de batalha, a cada manhã, quando acordamos e abrimos os nossos olhos para a vida,
Nós precisamos, ó Pai, nos revestir da armadura de Deus, da armadura do Senhor, e rogar que o Teu Espírito nos guie, ó Pai, que o Teu Espírito nos dê discernimento para bem usar a espada do Espírito, para bem usar o escudo da fé, a couraça da justiça, cingindo-nos com a verdade, sustentando tudo isso, ó Deus, com o cinto que nos permite ter toda essa estrutura, ó Deus, firme nos pés, a preparação do Evangelho da Paz, as sandálias que nos levam para a missão. Dá-nos isso, Pai. Ao momento em que nós oramos dessa maneira, Pai, nós te pedimos, dá o discernimento espiritual a cada filho teu que ouviu essa mensagem, que está aqui, mas também àqueles, ó Pai, que estão à distância e que ainda vão ouvir, ó Pai, para que no momento em que o Teu Espírito, falando apesar de mim, por meu intermédio, eles possam ter a definição, a clareza, muito evidente diante dos seus olhos, da luta que estão passando e por que estão passando, de onde vem e como se apresenta, e ao mesmo tempo, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, agir como o apóstolo Paulo agiu. Ensina-nos dessa maneira, Pai, continuamente, para que possamos ser maduros no uso da armadura e na batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos, e cada um de nós, algumas em particular. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos esse discernimento, instrui-nos pela Tua palavra, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.